Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e presente em todos os lugares, paz seja com você. Quero convidar você para acompanhar a leitura da nossa meditação de hoje, que está registrada pelo evangelista Marcos, capítulo 15, dos versículos 40 ao 47. O Evangelho do Senhor, segundo Marcos, capítulo 15, versículos 40 a 47. Assim escreveu o evangelista. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morto, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Que Deus nos abençoe. Quero mandar um abracinho gostoso também para a Igreja Presbiteriana Independente de Bastos, que amanhã completa um aninho, o primeiro aninho da igreja. Eles têm o culto lá aos domingos pela manhã, então eles assistem o culto aqui conosco pela noite. E sempre que eu estou por lá, eles comentam o que aconteceu aqui no culto, porque eles de fato assistem pela internet, que nós transmitimos, né, pelo Facebook, pelo YouTube. E ontem nós estivemos lá representando o presbitério e representando a igreja de Tupã. Então, um abracinho, um beijinho aqui da igreja de Tupã, para os irmãozinhos valorosos, o reverendo Robson e a galerinha toda da igreja de Tupã. O título da minha meditação é: quanto custa? Quanto custa? Hoje nós temos o hábito de colocar preço em tudo, né? Tudo tem um valor simbólico ou um valor real. As coisas custam, nada é de graça. Há uma frase de origem americana que expressa bem isso, né? Não há almoço de graça. Mesmo aquilo que nós achamos que estamos recebendo de graça, alguém pagou por aquilo. Então, de fato, na sociedade moderna não existe absolutamente nada de graça. Então nós precisamos sim perguntar em muitos aspectos da nossa vida quanto custa determinada atividade. Eu sei que os irmãos fizeram cálculo durante todo esse período, o que é que era mais em conta, deixar o ventilador ligado ou o ar-condicionado? E hoje devem ter perguntado, porque eu não comprei um ar-condicionado com a opção de quente também, né? Então, nós sempre estamos perguntando qual é o preço das coisas. O que é mais conveniente eu colocar no carro, álcool ou etanol? O que tem o melhor custo-benefício? E assim, sucessivamente, nós vamos perguntando qual é o preço das coisas, né? Nós comparamos no supermercado, a gente vai lá e olha o preço das coisas, olha se não tem promoção, se cadastra em vários supermercados para receber as promoções do dia, e por aí vai. Mas e se eu perguntasse para você quanto você está disposto a gastar num funeral? Quanto você estaria disposto a desembolsar
para realizar o funeral de uma pessoa querida que perdeu a vida? Você estaria disposto a gastar uma pequena fortuna, como geralmente acontece? Ou também, como acontece em alguns casos, gastar somente o essencial, só uma coisinha muito básica, porque tem que se ter algum custo, né? Tudo tem custo, mas você, particularmente, não tua família, você, se você tivesse que empregar um dinheiro, tivesse que empregar um valor num funeral, quanto você estaria disposto ou disposta a empregar? Para ajudar a resposta, eu penso que isso iria depender muito da nossa percepção do que é morte e do nosso envolvimento com a pessoa que faleceu. Dependendo da pessoa que faleceu, nós estaríamos dispostos a empregar, investir um valor substancial. Mas dependendo da pessoa, nós não daríamos ao trabalho nem sequer de acender uma meia vela. Nós diríamos, se a pessoa não merece nada, morreu e demorou para morrer, às vezes nem no velório se vai. Então depende muito da nossa percepção de morte e do nosso envolvimento com a pessoa. Assim como acontece no nascimento, também é no sepultamento. Tem para todos os gostos e todos os preços. O nascimento, por exemplo, a pessoa pode nascer lá no Hospital Albert Einstein e vai se pagar uma pequena fortuna. E tem gente que nasce na ambulância, a caminho do pronto-socorro. Então depende do bolso de cada pessoa. O sepultamento acaba sendo a mesma coisa. Os escritores dos 4 evangelhos, eles trabalham aqui a questão do corpo de Jesus que morreu crucificado. Hoje nós celebramos Domingo de Ramos, então, liturgicamente, neste domingo, Jesus estaria entrando na cidade, montado num jumentinho humilde e sendo aclamado por uma multidão que gritava, abanando ramos, Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Um povo muito festivo, um povo muito alegre, um povo dinâmico, um povo que estava alegre porque estava entrando Jesus ali naquela cidade. Para dali uma semaninha só, essa mesma gente, influenciada por outras pessoas, gritarem, crucifica, crucifica. Olha que coisa interessante. O mesmo Jesus que a mesma multidão disse Hosana, deu glórias a Deus pela vida dele, apenas uma semana depois gritava pela morte daquele homem. Então fica óbvio que nem quando gritou Hosana e nem quando gritou morte, eles sabiam o que estavam fazendo. Estavam influenciados, estavam sendo conduzidos, manipulados por outras forças e nem percebiam. E aqui nós precisamos começar a nossa meditação, eu preciso começar a entrar no coração de vocês e chamarmos-nos à consciência, à reflexão de quantas vezes nós somos induzidos, nós somos levados, nós somos convencidos a um estilo de vida estranho diante de Deus, absolutamente incoerente diante de Deus. Num determinado momento, uma situação nos coloca de mãos para cima, gritando hosanas para Deus, para logo depois, alguma situação que acontece nas nossas vidas, nos colocam ali em flagrante pedindo a morte de Deus também. E como é que nós agimos de um jeito, como é que nós agimos no outro? Quando as coisas estão acontecendo e nós precisamos de um socorro divino, nós clamamos, nós ficamos alegres porque podemos contar com a ajuda de Deus, então nós clamamos, e quando Deus responde às nossas orações, como tem respondido, nós nos alegramos. Ah, o Senhor é bendito, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, olha o que Deus fez na minha vida, este é o meu Deus é poderoso, você precisa conhecer o meu Deus.
dali a alguns poucos instantes, no mesmo dia às vezes, ou no dia seguinte, ou depois de alguns meses, mas basta que o primeiro evento de desgosto coloque esta mesma pessoa querendo matar Deus. E como é que a gente tenta matar Deus? A gente consegue matar Deus? De certa forma, sim, a gente mata Ele aqui dentro. A gente mata Ele no coração, a gente se afasta dEle, a gente para de orar, e aí a gente vai arrumando subterfúgios e desculpas, dizendo assim, eu não tenho nem força para orar. A gente não busca a leitura da palavra, eu estou tão agoniado que eu não tenho força sequer para ler a palavra de Deus. A gente mata Deus aqui no nosso coração, quando a gente diz assim, essa minha situação, nem Deus vai dar jeito nisso. E a gente se afasta logo em seguida da comunhão do povo de Deus, da comunhão da família de Deus. Então a gente briga com Deus, a gente pune os irmãos, a gente se esfria totalmente, e aí a palavra de Deus, o Espírito Santo no nosso coração, começa a nos incomodar. Começa a dizer, olha, tem alguma coisa errada aí com a tua vida, tem alguma coisa errada aí com a tua conduta, presta atenção, o que está acontecendo com você? E aí então a gente começa incomodado por aquela voz na nossa espiritualidade, a gente diz, não, crucifica isso, mata isso, não quero saber disso para mim. Bom, num primeiro momento, tivemos uma influência externa, algum milagre, alguma bênção, alguma coisa que nós podemos visualizar, que nós podemos tocar, nos influenciou para que nós adorássemos a Deus. Logo em seguida, de igual forma, alguma coisa externa mudou os nossos sentimentos, mudou as nossas emoções, para que nós começássemos então a permitir que a nossa fé foi esfriada. Neste evangelho que nós lemos hoje, o corpo de Jesus é retirado dali por um homem rico. Mas além deste homem rico, nós temos mais, pelo menos duas figuras que são mencionadas aqui. Esse homem rico que aparece aqui, buscando, pedindo para Pilatos o corpo de Jesus, o José de Arimateia. Aqui em Marcos não é mencionado, mas em João se menciona que Nicodemos também aparece para este sepultamento de Jesus. E também a presença de algumas mulheres, algumas citadas aqui, outras não citadas nominalmente, mas algumas mulheres. Então eu quero lembrar vocês da importância ou da vida dessas três aparições no texto, no momento que Jesus é crucificado. Pior, no momento em que Jesus morre, que Jesus é declarado morto. Vamos começar aqui com o José de Arimateia. O José de Arimateia era um homem muito rico, muito poderoso, mas era um homem também que secretamente seguia Jesus. Como assim secretamente? Ele seguia Jesus, mas ele não expunha publicamente a sua fé. Ele não era um homem que testemunhava da sua fé, mas o seu coração pertencia a Deus. Sinceramente, o seu coração pertencia a Deus. E ele seguia Jesus, ele ouvia os ensinamentos de Jesus, mas mantendo certa distância. O Nicodemos da mesma forma. O Nicodemos é aquele que foi conversar de noite com Jesus. Para quem Jesus fala, Nicodemos, não vem com muita bajulação não, você tem que nascer de novo. O Nicodemos é o que aparece também para pedir o corpo de Jesus. O interessante é que o José de Arimateia é mencionado aqui, que ele se dirige a Pilatos de forma resoluta e pede o corpo de Jesus. O que significa isso? É importante nós notarmos esse comportamento do José. O José seguia Jesus à distância porque ele tinha que preservar a sua segurança. Ele era um homem influente na sociedade, um homem rico. Ele não tinha e não interessava a ele se opor diretamente às autoridades. Notem que essas mesmas autoridades acabaram de crucificar Jesus. As pessoas tinham medo de seguir a Jesus. Tanto é que tinham medo e temiam pelas suas seguranças, que dos homens que formavam o colégio apostólico, somente o garoto João, ou o discípulo João, ou o evangelista João, sobrou no pé da cruz. E João devia ter aí mais ou menos 16 anos quando isso acontece. Os outros homens, os outros
seres fortes, formadores de opinião, correram todos. Sim, eu disse todos, Pedro, Mateus, todos. Não sobrou ninguém no pé da cruz. E por que eles correram? De alguma forma, eles sentiram medo e quiseram preservar a sua segurança. Neste momento de intimidação dos problemas externos, neste momento em que a situação de crucificação poderia colocar em risco a segurança física de quem se manifestava a favor de Jesus, neste contexto de perigo, o José sai do anonimato, o José sai do grupo de pessoas poderosas que ele frequentava, o José sai de um segmento escondido de Jesus e vai direto a Pilatos, o homem mais temido daquela época. E o texto diz que ele pediu o corpo para Pilatos de forma resoluta, ou seja, decidido, já sem nenhum medo aqui. E por que ele pede de forma resoluta para Pilatos? Porque ele vai direto para Pilatos, porque somente o Pilatos poderia liberar o corpo. E o Pilatos fica assustado, mas Jesus já morreu? Não era normal que um crucificado morresse tão rápido. Uma pessoa crucificada poderia levar dias agonizando na cruz até morrer. Mas Jesus morreu rápido e cumpriu com isso mais uma profecia a respeito da sua crucificação. Era sexta-feira. Não era permitido que uma pessoa crucificada atravessasse para o sábado pendurado na cruz. Seria maldição dupla. Então nisto também Jesus faz cumprir uma profecia, expira antes de que se terminasse o sábado, terminasse a sexta-feira. E o José de Arimateia vai lá e diz: eu quero o corpo de Jesus. E Pilatos então autoriza, depois de confirmar isso com o capitão, com o seu oficial: vê lá para mim se ele morreu mesmo. E o capitão então, o comandante, vem e confirma a morte de Jesus. E por que Marcos coloca esses detalhes aqui? Porque algum tempo depois iriam contestar, dizendo que Jesus não morreu de fato, por isso que ele saiu do túmulo. Outros iriam dizer que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus seguidores. Então Marcos coloca esses detalhes para dizer que não há dúvida de que Jesus morreu e ressuscitou. Pois bem, Marcos então registra aqui que o José de Arimateia teve autorização para pegar o corpo. José de Arimateia, para retirar o corpo de Jesus, ele compra lençol fino, um lençol caríssimo para envolver o corpo de Jesus. José de Arimateia, ele fornece o túmulo para Jesus, um túmulo cavado numa pedra, cavado numa rocha, de uma porta pequena, de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros. Na frente desta porta, depois de colocado o corpo lá, era puxado para frente uma porta de pedra redonda, e ela encaixava de modo que era extremamente difícil depois para se retirar. Essa porta ela praticamente ficava lacrada depois que era colocada. E aí vocês vão ler na ressurreição que a porta foi removida milagrosamente. Mas ele investe com lençol fino, muito caro. Ele investe com um túmulo que ele tinha feito para ele, muito caro. Ou seja, essas 3 posturas do José de Arimateia: deixou o anonimato e se apresentou diante da situação, mostrando, testemunhando a sua fé, não economizou os seus recursos e entregou a Jesus aquilo que era dele, o túmulo. Nós temos o Nicodemos. João diz que Nicodemos apareceu nesse momento levando 100 arretéis de um composto de mirra e aloés, que eram produtos caríssimos naquela época, usados para perfumar o corpo. E nós temos as mulheres também, as mulheres que apoiavam Jesus em seu ministério, não só apoiavam com a presença física e destemida, acompanhando Jesus, como também contribuíam financeiramente com o ministério de Jesus e o ministério dos seus discípulos. Por que essas pessoas fizeram isso? Qual é o preço? Quanto custou para essas pessoas esse sepultamento? Quanto elas estavam dispostas a investir nesse sepultamento?
O que era importante para estas pessoas? A concepção de morte ou o envolvimento com a pessoa que morreu? Eu acredito que nesta perspectiva, nenhuma coisa, nem outra. Não havia um envolvimento com o corpo de uma pessoa sem vida. Como também não é a percepção que se tinha da época de morte que influenciou essas pessoas a tomarem essa atitude. Elas fizeram isso, elas foram ali por amor, por puro e insondável amor. Porque o amor a Deus faz com que nós saiamos da toca. O amor verdadeiro a Deus faz com que nós saiamos das sombras e nos apresentemos diante do mundo, conclamando a nossa fé, conclamando, compartilhando aquilo que nós acreditamos, o Deus em que nós cremos, o Deus, que é o nosso Deus. Quando as coisas vão bem, multiplicando pães, curando paralíticos, dando vista aos cegos, e quando as coisas não vão tão bem, momento de luto, momento de morte, momento de tortura, momento de perseguição, momento de prisão, não importa o momento, o que importa é a dedicação e o amor que estas pessoas tinham por Jesus Cristo. E é devido às circunstâncias que estas pessoas faziam isto, e não para ostentar riqueza. Eles não queriam mostrar para ninguém que eram poderosos, que tinham dinheiro e que iriam dar um enterro honroso para Jesus, honroso financeiramente, nada disso. Porque se fosse para ostentar a riqueza, eles não fariam isso de uma forma velada, de uma forma anônima, de uma forma escondida, de uma forma que chamasse atenção. Neste momento eles fizeram isso por puro amor. Eles fizeram tudo o que podiam segundo o seu desejo e seus recursos para guardarem a lei, o costume, a tradição daquele momento. Mas o que moveu essas pessoas não foi a morte simplesmente, mas foi o compromisso com Jesus. Que palavra poderosa, que palavra que divide águas, que palavra que divide vidas, o compromisso com Jesus. Essas pessoas não tinham compromisso com o medo na figura das mulheres. Elas não correram, não se esconderam quando Jesus foi colocado na cruz. Essas mulheres não seguiam Jesus escondidinhas, não. A vida dessas mulheres grita um exemplo de seguimento a Jesus. Apesar de todas as coisas, essas mulheres estavam firmes, convictas e destemidas, seguindo Jesus. E quando Jesus foi sepultado, elas ficaram observando aqueles homens, para ver onde Jesus estava sendo colocado, para depois voltar lá e colocar dos recursos dela os insumos para enfeitar, perfumar e preservar o corpo do Senhor. Nós podemos entender então Jesus acompanhando a vida destas pessoas e influenciando diretamente a vida de cada uma delas, mas influenciando não aqui, não somente no cérebro. Quantas pessoas conhecem as Escrituras de ponta a ponta? Quantas pessoas sabem de cor vários textos? Quantas pessoas dizem que conhecem Jesus? Quantas pessoas dizem que tem um relacionamento com Deus, que faz a sua oração, que lê a sua Bíblia, que faz o seu culto? Mas na primeira ventaniazinha ou na primeira brisa são levados. Jesus estava somente aqui, na vida dessas pessoas, não estava aqui. Quando a vida nos bate e nós nos afastamos, é porque Jesus não está forte em nós, na nossa fraqueza. Foi isso que Jesus disse para o apóstolo Paulo. Paulo, na tua fraqueza eu me faço forte, mas quando você está forte, eu fico fraco. Ou seja, quando nós nos apoiamos nas nossas próprias capacidades, no nosso próprio entendimento, quando nós nos enchemos das nossas próprias convicções,
para que nós precisamos de Deus? Mas quando as coisas não vão bem, quando nós estamos titubeando, neste momento, quando nós afundamos na água, nós temos Jesus nos pegando e puxando novamente. Jesus não quer entrar no cérebro de ninguém, Ele quer o coração. No cérebro, Jesus entra até na cabeça do ateu. Inúmeros são os cientistas que pesquisam a Bíblia profundamente para encontrar nelas alguma falha, alguma discrepância, e até hoje não conseguiram. Milhares de anos depois não conseguiram. O que influenciou aquelas pessoas não foi o que Jesus viveu, não foi o que Jesus fez, sequer foi o que Jesus falou. O que impactou a vida do Nicodemos, o que impactou a vida do José de Arimateia, o que impactou a vida daquelas mulheres, foi o Jesus que elas permitiu que tomassem conta do seu coração, não do seu cérebro. São as pessoas que viveram de fato uma transformação de vida no relacionamento com Jesus. Nós somos salvos por Jesus, não quando Jesus morre na cruz, porque havia outros 2 homens que morreram na cruz com Jesus. Não é a morte na cruz que nos torna salvos. O que nos torna salvos é quando nós alcançamos um relacionamento e Jesus pode alcançar o nosso coração, nos tirando então de um sombrio interior ameaçador, tenebroso. Nós precisamos, meus queridos, sair das sombras. Nós precisamos sair dos conceitos de quanto custa, quanto é que eu vou receber de volta, quanto é que eu vou ganhar, quanto é que Deus vai me dar, o que é que Deus vai me dar. Nós precisamos sair das sombras da covardia, nós precisamos sair das sombras do egoísmo, nós precisamos sair da sombra do próprio entendimento. Não tenham medo de nada, não tenham medo de ninguém, como os apóstolos tiveram, como outras pessoas tiveram. Vamos dar um salto na nossa fé, como Nicodemos deu, como José de Arimateia deu, e enfrentou todo o perigo que circundava ali para testemunhar e socorrer Jesus. Este Jesus que deu a vida por você, Ele não pode ser detido, Ele não pode ser derrotado por absolutamente nada, nem ninguém, a não ser pelo seu medo, a não ser pelas suas próprias sombras. Nós contemplamos a salvação quando nós entendemos o sacrifício daquele que estava na cruz, não o sacrifício da cruz. A cruz não fez sacrifício por nenhum de nós. Quem fez o sacrifício por nós foi Jesus. Quanto vale isso para você? Quanto custa a eternidade para você? O que é que você tem de mais importante do que a vida de Jesus? Os seus problemas? Você acha que tem problema? Você não tem problema. Jesus teve problema. Jesus passou esta semana que nós estamos começando hoje, sendo torturado, sendo chicoteado, sendo esmurrado, sendo cuspido, sendo pregado numa cruz sem anestesia, diferente do que fazem alguns fanáticos religiosos hoje, que são pregados na cruz, mas primeiro anestesia. Jesus foi insultado, foi vítima de mentira, de escárnio. Jesus teve problema. Jesus teve seus familiares o chamando de endemoniado. Jesus teve seus amigos mais próximos fugindo da cruz. Jesus, quando disse que teve sede, recebeu uma esponja com fezes para beber. E você acha que você tem problemas? E tudo isso que Jesus fez por puro amor a você. Este foi o preço que Ele quis pagar. Este foi o investimento que Ele quis fazer, para que você não morra eternamente. E o que é que nós vamos devolver para o Senhor Jesus? Eu recomendo que você esteja com Jesus acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação.
para que você não se veja sozinho na escuridão da tua alma, na escuridão do mundo que te leva de um lado e depois em seguida te leva para outro, do mundo que vai te influenciar a fazer festas até com o nome de Jesus e logo depois vai te influenciar a negar Jesus. Pessoas dentro da tua casa de quem você vai ouvir dizendo: nega teu Deus e morre, assim como fez a mulher do Jó. Então não seja vencido ou vencida pela escuridão do pecado. Faça valer esse sepultamento. Faça como essas pessoas que estiveram ao pé da cruz pedindo o corpo de Jesus Cristo. Então, a pergunta inicial que eu fiz, você agora já tem condição de responder. Quanto custa o sacrifício de Jesus na tua vida? Ele foi efetivo? Se foi efetivo, e se você compreende o valor desse sacrifício, oferte a tua vida, ofereça a tua vida a quem deu a vida dele por você. Os problemas não morreram por você. Então por que você vai entregar o teu coração para os problemas? Os teus amigos não morreram por você. Então por que você vai negar Jesus e entregar o teu coração para os amigos? Sequer a tua família morreu por você. Então por que você vai colocar os teus parentes acima da importância de Jesus na tua vida? Hoje pela manhã o José Luiz, presbítero, disse que muita gente peca por colocar a igreja acima da própria família, se ocupa com a igreja e esquece da família. E eu pensei assim, poxa, qual é essa igreja aí? Que igreja é essa de que ele está falando, onde as pessoas se entregam mais para a igreja do que para a família? Eu acho que tem gente em débito. Se estão entregando o coração, são para outras coisas, não é para a igreja. Eu vejo aí uma meia dúzia de 5 pessoas sobrecarregadas com as atividades da igreja. Isso eu vejo, porque os demais estão sobrecarregados, mas com outras coisas. E eu posso garantir que sobrecarregados com outras coisas temporais deste mundo, falo sem nenhum medo de errar, sem nenhum medo de errar. Pessoas com o coração perturbado. Deus não perturba o coração de ninguém. Pessoas com o coração perturbado por causa de uma vida de pecado, por conta de uma vida afastada da vontade de Deus, pessoas vivendo na escuridão, simplesmente porque querem viver um cristianismo de anonimato, querem viver um cristianismo que foge diante das circunstâncias. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. E leve essa perguntinha para casa hoje. Quanto vale, quanto custa para você o sepultamento de Jesus, a morte de Jesus? Quanto custa? O que você está disposto a colocar diante disso? O José de Arimateia foi lá e colocou alguma coisa. O Nicodemos foi lá e colocou alguma coisa. As mulheres foram lá e colocaram alguma coisa. E tem os outros que fugiram, que continuaram escondidos no escurinho do seu coração. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, não vou pedir para ninguém levantar a mão, não vou pedir para ninguém se manifestar. Mas eu gostaria que você, na particularidade do teu ser, refletisse com muita sinceridade, porque não adianta você não ser sincero com Deus, porque Deus sonda o teu coração. E reflita se você está valorizando esse sepultamento de Jesus. Quanto tem custado para você? É isso, quanto tem custado para você? O que é que você tem pago? Qual o sacrifício que você tem feito? Você tem exposto a tua segurança? Você tem exposto a tua opinião? Você tem saído do anonimato? Você tem permitido que a tua fé contamine outras pessoas? Como estas personagens aqui, têm os seus nomes escritos por mais de 2000 anos? Que Deus nos abençoe.
mas que Deus abençoe ainda muito mais poderosamente a tua vida, a vida de você que decidiu hoje sair do anonimato e se tornar uma pessoa, um seguidor nominal do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.